último versículo do Salmo 23. Já estudámos que o Senhor é o meu pastor e Ele não nos vai faltar. Não sei se recordas, isto já foi há algumas semanas atrás. Sim. Em que nós lemos: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Portanto, mas Ele realmente não nos vai faltar. E agora o versículo que nós hoje vamos ler para meditar é o versículo 6. Mas eu vou ler o Salmo todo, pausadamente, para a gente só se lembrar, apesar de que quase todos nós sabemos o Salmo 23 de cor, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me a águas tranquilas. Ainda que eu andasse pela sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Preparas perante mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E agora o versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Tem uma tradução diferente. Mas esta é a tradução desta Bíblia, nova versão. É uma versão brasileira. Mas no fundo, mais ou menos, se a irmã sabe qual é na vossa Bíblia o versículo 6, se algum irmão quiser ler pela Bíblia portuguesa, pode ler, irmão. Quer ler? O versículo 6. O versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. É mais uma coisa. Ou seja, tem o certamente aqui com outras palavras, mas a tradução mais ou menos está fiel ao original. Não é? Nós sabemos que este salmo foi escrito pelo rei David. E quando ele escreveu este salmo, segundo, portanto, dizem alguns teólogos, portanto, há duas correntes, há alguns que dizem que foi antes de ele ser rei e há outros que já dizem que foi depois de ser rei. Mas o que interessa aqui e o que importa realmente aqui realçar é a importância que ele dá, ou seja, a dependência que ele tem de Deus. Portanto, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me vai faltar. Portanto, ou seja, pode faltar a comida, pode faltar fome, ele foi atraiçoado pelos amigos, pelo filho, por todos, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor e Ele não me vai faltar. Não é? E agora o versículo 6 diz que certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E podemos ver que realmente a história de David, portanto, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E nós podemos ver, ele foi um homem que fez coisas horríveis, matou, adulterou, mentiu, foi omisso, né? Portanto, fez quase tudo aquilo que nós dizíamos hoje, se fosse de acordo com a lei hoje atual, ele teria sido condenado quase à morte, não é? Portanto, ou seja, ou ficava pelo menos em Portugal durante 25 anos de cadeia, se fosse hoje, não é? Aqui em Portugal. Outros países tinham pena de morte. Ou prisão perpétua. Ou prisão perpétua. Pois, no Brasil, se calhar era bem possível de ele ficar 150 anos na prisão. Como já vi muitos casos desses. Mas aqui realmente este versículo 6 fala-nos da bondade. E nós podemos perguntar: o que é bondade? O que é bondade do ponto de vista bíblico? Não vamos falar de bondade do ponto de vista humano, porque bondade é eu ser bom com qualquer coisa. Mas a bondade de David, aqui, neste caso, onde é que ela se traduziu? Eu, para mim, na minha ótica, portanto, e pode ser que eu esteja errado, e se tiver, os irmãos me digam, mas a bondade, ele, por exemplo, fez muito bem ao neto de Saul. Portanto, Saul, o rei Saul, tinha-lhe feito mal, e ele, por amor ao filho de Saul, portanto, acho que o neto se chamava Jonathan, não era Mefibosete? O neto é Mefibosete. O neto era Mefibosete.
E o David, filho era Jonathan. O filho era Jonathan. E Mefibosete veio para a mesa. Era filho de Jonathan. Exatamente. Veio para a mesa do rei David e diz que até ao resto da vida dele, ele ficou e ainda lhe deu as terras que pertenciam ao rei Saul. Portanto, isso para mim é um exemplo claro de bondade. Agora, porquê é que será que David fez isto? Porque ele era bom, não é? Muitas vezes nós, na nossa vida, quando alguém nos faz mal, o que é que a gente faz? Tentamos fazer mal. E David, exatamente, tratar o mal com o mal. E David tinha todos os motivos para não gostar do filho, da geração ou da descendência do rei Saul, por todo o mal que lhe tinham feito, que lhe tinham causado. Saul perseguiu durante dezenas de anos, obrigou a ir para as montanhas, andar fugido, andar a correr atrás de, sei lá, de coisas. E David tinha motivos para o fazer. Mas ele disse, por amor do teu pai, portanto, pelo amor que ele tinha a Jonathan, ele realmente tratou bem Mefibosete. Isto é um Ele fez exemplo. um pacto com ele, né? Ele Exatamente, fez um pacto com amizade, Jonathan. Isso. Exatamente. E ele era um homem segundo o coração de Deus, então... Exatamente. E Jonathan também, apesar da maldade de Saul, né, que era filho dele, ele era o pai dele, mas ele sempre foi bom e foi bom amigo Exatamente. com Jonathan, Davi. Ele tinha um bom vezes- caráter, né? Exatamente. Ele Jonathan não tinha o tinha um caráter bom do caráter. pai. É. Como Jonathan tinha um bom caráter, via o mal que o pai queria fazer a David, e ia por trás e avisava a David de que aquilo que estava a acontecer que lhe poderia causar dano. Exatamente. Portanto, isto também é um exemplo para nós, que nós devemos realmente criar um caráter. Porque o exemplo de Deus. aí é onde está a bondade e o caráter dele, porque apesar dele ver, ele podia muito bem, não, é meu pai, né? Mas ele, acima da questão do pai ser o pai, ele queria fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que era correto, É. né? Exatamente. E Além não... do pai, ele era rei, né? Exatamente. Exato. Podia dizer, é meu pai, meu Exatamente. rei. Né? Exatamente. Se ele não tivesse um caráter bom, né? E mesmo assim ele foi correto e o caráter dele ultrapassou essa questão da família, né? Da Na relação familiar. Da relação né? familiar. Da lealdade. Porque ele, no fundo, Jonathan foi leal com David e David retribuiu essa lealdade e com E, e aí é onde entra também nessa bondade aquela questão que Deus, né, Deus diz que nós não podemos, nós amamos os nossos familiares, amamos nossa família, mas quando algo é certo, nós não podemos deixar de fazer o que é certo em nome do sangue, dos laços, mas fazer a vontade de Deus. Foi isso que Jonathan e Davi fizeram. Exatamente. Obedeceram a Deus acima de tudo. Como está escrito, obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente. Portanto, e realmente, de facto, foi uma demonstração de David, a bondade que ele teve com Mefibosete, graças à lealdade, ao caráter que ele demonstrou ter, não é? E muitas vezes é uma lição para nós, eu repito, porque muitas vezes nós esquecemos, às vezes, quando há qualquer problema, nós às vezes esquecemos que realmente a única coisa que a gente vai levar daqui desta terra é o nosso caráter. Portanto, se nós não tivermos um caráter segundo aquilo que está escrito, ou de Cristo, nós não vamos conseguir, mesmo podemos guardar os mandamentos todos, podemos fazer tudo, mas se nós não formos realmente bondosos e corretos e criar um caráter verdadeiro, nós não podemos ir para a pátria celestial, não é? Sim. E por isso um dia poderá dizer, não é? Tal e qual como está escrito, não é? Então, mas eu guardava os sábados, eu dava os dízimos, eu ia às reuniões de oração, eu fazia bem aos outros, eu fazia. E porquê é que eu não estou cá, não é? É. Aí é Mas onde pode entra, acontecer. aí é onde Pode entra acontecer. Coríntios 3, onde Jesus diz, tu pode fazer tudo isso, mas se tu não tiver o Isso é amor, Foi Paulo que disse. pronto, se tu não tiver o amor de Jesus realmente no teu coração, de nada vai valer as tradições, os preceitos, nada disso. Exatamente. Portanto, o apóstolo Paulo diz, portanto, se tudo for feito sem amor, de nada vale, não é? Portanto, Exatamente. o amor tudo suporta, o amor é paciente, é longânimo. Não é tudo. Sim, mas aqui estamos a falar da bondade. E
além desta bondade, não é? Nós também vemos aqui um traço característico do rei David. É que ele perdoava com facilidade, não é? Ele, tipo, fazia-lhe algo de mal e ele não retribuiu o mal com o mal. Ele retribuiu o mal com o bem. Porque ele temia Deus, né? Exatamente. Temia Deus. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul lá dentro Exatamente. daquela caverna, E cortou-lhe só a... ele disse uma palavra que eu estou esquecida, mas como se fosse assim: Deus me livre ter o sangue desse homem na minha mão, porque querendo ou não, aquele homem era ungido Exatamente. de Deus. E ele disse: como é que eu posso... ele pode querer tirar a vida de um homem que é ungido por Deus? Exatamente, Né? sim. Isso é realmente importante. Sim. Aqui, portanto, partindo deste pressuposto da bondade, depois temos a misericórdia. Se eu perguntasse o que é misericórdia, como os irmãos sabem dizer, eu por acaso vou-vos ser franco, quando a gente às vezes, muitas vezes fala em misericórdia, é uma palavra que vem do latim. Nós em Portugal tivemos, a partir do século XIX, XX, as misericórdias. Eu penso que aqui em Vila Real Santo António também há as misericórdias. E as misericórdias, segundo, portanto, diz uma história, elas foram feitas depois do grande terremoto que houve em Lisboa, no século XIX, 1755. Elas apareceram para, no fundo, colmatar aquilo que as pessoas ficaram sem trabalho, sem casa, portanto havia fomes, pestes, e então entraram as misericórdias, que eram no fundo os hospitais enormes, em que eles deviam pôr tipo camas improvisadas, não é? Para eles poderem guardar essas pessoas. E aí entra as misericórdias em Portugal. Depois vários países começaram a copiar essa ideia. Mas a palavra misericórdia, fui ver ao dicionário, e vem do latim. Diz assim: misericórdia é da junção de miserere, que quer dizer ter compaixão, ter amor, portanto, ter compaixão, ter amor, e cordis, coração, ou seja, eu tenho compaixão com o coração, eu tenho amor com o coração, e é a palavra misericórdia, não é? Portanto, e é importante que aqui o rei David, não é? Quando ele diz a bondade e a misericórdia, ou seja, estas duas coisas juntas, não é? Vão o seguir para o resto da vida, não é? Como ele diz, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E podemos ver que isso na vida de David foi um exemplo claro. Portanto, David foi abençoado desde menininho, não é? E como ele foi sempre procurando ser fiel a Deus, apesar dos seus erros, ele teve sempre misericórdia para com os outros. Isso era uma lição para nós, não é? Nós muitas vezes dizemos assim, a gente não pode ajudar porque a gente não temos condições, mas às vezes nós temos possibilidade de ajudar um irmão que está a passar uma maior dificuldade do que eu estou. Quando digo um irmão, um vizinho, ou um colega, ou alguém. Agora nós temos realmente de nos pôr ao trabalho de poder trabalhar para o Senhor. E se nós pudermos trabalhar para o Senhor, certeza que a bondade e a misericórdia também nos vão seguir, a mim e a todos vós, não é? O resto das nossas vidas, não é? Não pode haver bondade sem misericórdia. Exatamente. As duas palavras se completam. Exatamente. O nosso caráter revela-se como? Pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Se não refletirmos o caráter de Cristo, o que é que a pessoa vai pensar de nós? Este tipo não tem misericórdia de ninguém. Exatamente. Não é? Não há misericórdia no coração daquela pessoa. Não há bondade no coração daquela pessoa. Compaixão. Exatamente. Pois, o maior ponto que eu pensei sobre isto, sobre a misericórdia, é o exemplo de Deus, não é? Que Deus amou tanto o mundo, não é? Portanto, lá está, que mandou o seu Filho, não é? Portanto, ou seja, para quê? Para que nós pudéssemos ter a vida eterna, não é? E se realmente, se Deus não tivesse tido misericórdia de nós somos pobres pecadores, não é? Todos os dias nós pecamos e muitas vezes há quem pense, não, eu já me batizei, eu agora já não é preciso fazer nada porque eu já estou salvo.
É aquilo que muitos dizem, não é? Mas coitados, não é? São os pobres coitados, para mim, porque realmente, de facto, se eles compreendessem realmente o significado ideal da Bíblia e da palavra, eles iam ver que eles, perante a lei, eles eram os transgressores, como nós somos e como eu sou, não é? Sim. Mas o rei David, não é, termina: se a bondade e a misericórdia seguirão durante todos os dias, eu habitarei na casa do Senhor para todos sempre, ou por longos dias, não é? Por longos todos dias. Nós habitarei na casa do Senhor. Exatamente. Todos nós queremos habitar na casa do Senhor, na casa que Ele nos foi preparar, não é? Amém, irmãos? Amém. Ele disse que mais dia menos dia Ele nos vai levar para uma casa Amém. onde não vai haver nem fome, nem roubo, nem dor, nem nada que nos possa tirar o sono. Vamos dormir tranquilos, vamos poder cultivar a terra, plantar as coisas, andar em ruas de ouro e de coisas que se calhar que a gente nem sequer pensa que vão haver, não é? Mas Deus realmente é tão bom para connosco, não é? Que nos dá esta esperança, não é? Que é uma bênção nós podemos ter esta esperança, porque muitas vezes há pessoas hoje em dia que andam na vida e se nós nos perguntamos: qual é a tua ideia sobre vida? Qual é a tua ideia? Olha, é trabalhar, comer, beber e amanhã vou morrer. Portanto, ou seja, eles não têm, ou seja, é uma vida sem um objetivo. Não tem esperança, né? Exatamente, enquanto nós temos esta esperança. Nós realmente também temos que trabalhar, também temos que viver, também temos que fazer as coisas todas, mas nós temos algo em quem acreditamos. E isso faz toda a diferença. É fôlego, né? É exatamente, é o fôlego da vida, exatamente. Por isso, irmãos, que nós possamos realmente ter esta certeza, não é? Que nós possamos ser bons, ter misericórdia com todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, não é? Para termos a certeza que para habitar um dia, que é o meu desejo para mim e para cada um de nós, na pátria celestial, juntamente com todos os nossos, não é? Amém. Todos os nossos. Todos nós temos um bocadinho de orgulho, um bocadinho de inveja, sim, um claro. bocadinho, quando nos fazem mal ficamos ressentidos e o nosso impulso às vezes é retaliar, não é? Pagar pela mesma moeda, como se diz, mas no céu não vai haver nada disso. A única coisa que vai haver no céu é amor. Amém. Amor. É verdade. Não olhamos para o outro, tem mais ou tem menos. Sim. Porque ali todos vão ter o mesmo. Igual. Amém. Não é? Toda a gente vai ter o mesmo. É verdade. Não vai. Vamos ter ruas de ouro para passear. As nossas casas não sei como serão, mas certo vão ter todas as comunidades. Sim. Nada, Sim. Nada nos vai vamos ter faltar. torneiras de ouro, aquelas coisas que a gente sonha. Nada nos vai faltar. Exatamente. Portanto, Amém. Que Deus nos ajude realmente a sermos, Amém. vivermos um reflexo no céu. Exatamente. Um reflexo Nós no céu. possamos aqui Sermos misericordiosos, mas para aquilo que muitas vezes nos tratam mal e sermos bondosos. Eu por acaso Como tinha diz uma. Davi, que a misericórdia de Deus e a bondade nos acompanha todos os dias. Amém. Isso é o principal. Amém. É o principal. É o Como principal. é que podemos refletir o caráter de Cristo se nós formos invejosos, raivosos, termos predicado que realmente podem manchar o caráter de Cristo? É verdade. Como pode? Pois não, é impossível. Ou somos cristãos ou não somos cristãos. Tal e qual. Não é? Mas Porque muitas vezes já há certo tipo de cristãos, não é? Que diz, é aquela